Olá, bem-vindos à nossa análise do livro de Josué. Hoje a gente vai mergulhar nessas histórias da conquista de Canaã, sabe? Usando um resumo e também trechos do livro. Isso aí. A ideia é, assim, olhar para os momentos mais marcantes, né? A liderança, a fé, a obediência, a promessa da terra, tudo isso sobre o comando do Josué que veio depois de Moisés. Vamos explorar esses pontos-chave. Exatamente. Vamos focar bastante nessa transição depois de Moisés, nas intervenções de Deus, que são muitas e bem marcantes nessa fase, e também nas estratégias, né? Algumas bem surpreendentes para a conquista. Sim. E claro, a importância da aliança com Deus e o legado que o Josué deixou no final. É uma história, assim, densa, cheia de fé, conflitos e muitas lições sobre compromisso. O mais legal é ver como tudo isso se encaixa. Tudo começa com essa passagem de bastão, né? Moisés morre, aí Deus chama Josué, garante que vai estar com ele, dá força, mas também cobra a fidelidade à lei. E a primeira grande prova é atravessar o Jordão, que, olha, estava cheio na época. Mas, peraí, antes disso, ele manda espiões para Jericó. Isso. E é lá em Jericó que aparece Arabe, uma figura, assim, bem inesperada, né? Descrita como prostituta, mas que demonstra uma fé nossa impressionante no Deus de Israel. Tudo baseado no que ela ouviu falar. Verdade, ela ouviu sobre o Mar Vermelho, as vitórias. Exato. E aí ela protege os espiões, faz um acordo para salvar a família dela. É um sinal de esperança, claro, mas também mostra o medo que já estava ali na cidade, né? Sim, sim. A ação dela é um exemplo muito forte de fé sendo reconhecida, mesmo vindo de alguém de fora da comunidade de Israel na época. Muito interessante. Logo depois disso, vem a travessia do Jordão. Os sacerdotes carregam a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, até a beira do rio. E assim que os pés deles tocam a água, o fluxo do rio para lá em cima e o leito seca. O povo todo passa a pé em terra seca, bem na frente de Jericó. Imagina a cena. Pois é, um milagre que com certeza fortaleceu a liderança do Josué ali na hora, para os olhos do povo. Totalmente. E para esse evento não ser esquecido, né? 12 pedras são tiradas do meio do Jordão e levantadas como um memorial lá em Gilgal, que foi o primeiro acampamento deles. As pedras, lembro disso. A ideia era essa mesmo, perpetuar a memória do poder de Deus para as gerações futuras. Um lembrete físico, sabe? Da intervenção divina. Faz sentido. E lá em Gilgal também tem um momento de consagração, né? A circuncisão da nova geração que nasceu no deserto é uma renovação do pacto. Exato. E é nesse ponto que o maná para de cair. Eles começam a comer do fruto da terra prometida. A ficha caiu ali, né? Chegamos. Pois é. E o Josué ainda tem aquele encontro forte com o comandante do exército do Senhor, que meio que reforça a santidade da missão toda. E aí chegamos na famosa queda de Jericó. A cidade estava fechada, sitiada. Sim. E a estratégia que Deus dá é, vamos combinar, bem estranha do ponto de vista militar. Marchar em volta da cidade em silêncio por 6 dias, só com o som das trombetas dos sacerdotes na frente da arca. Parece loucura, né? E no 7º dia, 7 voltas, e aí sim, um gritão de todo o povo. E funciona. As muralhas vêm abaixo, Jericó é tomada e dedicada totalmente a Deus naquele esquema do Éron, né? A consagração para destruição. Isso. Tudo é destruído, menos a Raabe e a família dela. E os metais preciosos que vão para o tesouro do Senhor. E o Josué ainda lança uma maldição para quem tentar reconstruir a cidade. Essa estratégia tão diferente, o que ela diz para a gente sobre a mensagem do livro? Olha, eu acho que ressalta um tema central ali. A vitória não vem da força militar, nem da lógica humana. Vem da obediência à ordem de Deus, por mais estranha que pareça ser. É uma demonstração radical de que Deus está no controle, sabe? E a confiança nele é o fator decisivo. A fé vem antes da vitória. Entendi. Mas essa sequência de vitórias é quebrada logo depois, né? Na batalha contra Ai, que era uma cidade pequena. Pois é. Os israelitas perdem, morrem alguns homens, isso causa um desânimo geral e o Josué chega a questionar Deus. E a resposta de Deus é dura. Tem pecado no acampamento. Alguém quebrou a ordem lá de Jericó,
pegou o que era consagrado. O pecado de Acã. Exato. O pecado de um só afetou a comunidade inteira. Isso traz aquele princípio da responsabilidade coletiva, que era algo muito forte naquela cultura, naquele contexto de aliança, né? A santidade do povo era vista como um todo. E aí fazem aquele processo de seleção, tribo por tribo, clã por clã, até chegar no Acã, da tribo de Judá. Ele confessa ter cobiçado e escondido uma capa bonita, prata, ouro, coisas proibidas. E a punição é muito severa. Acã, a família, tudo que ele tinha são apedrejados e queimados no Vale de Acor, que significa desgraça. Essa cena é bem chocante pra gente hoje em dia. Sem dúvida. É um dos pontos mais difíceis de ler no livro, mas reflete a seriedade com que a aliança e a santidade eram tratadas ali. Entendo. Pureza da comunidade diante de Deus era vista como essencial para a presença e para a bênção divina continuarem. O pecado era tipo uma contaminação, sabe? Que precisava ser tirada para restaurar a relação com Deus e permitir novas vitórias. Só depois dessa purificação é que Deus dá a estratégia para conquistar Ai. E aí sim, a segunda batalha contra Ai dá certo, usando uma emboscada orientada por Deus. Logo depois, Josué cumpre aquela ordem antiga de Moisés, constrói um altar no Monte Ebal, renova a aliança, lê as bênçãos e maldições da lei para o povo todo, dividido entre os montes Ebal e Gerizim. Um ato simbólico muito forte de compromisso depois daquela crise toda, né? Sim. E aí vem um episódio que mostra a esperteza dos cananeus e uma falha de Israel. Os gibeonitas. Os gibeonitas. Eles estavam com medo do que aconteceu com Jericó e Ai, né? Aí armam um plano para enganar o Josué. Se disfarçam de viajantes de longe, roupa velha, pão mofado. Isso. Chegam lá pedindo um tratado de paz. E os líderes de Israel caem na conversa. O texto até fala especificamente que eles olharam as coisas deles, mas não pediram conselho ao Senhor. Pois é, essa parte é crucial. Acabam fazendo um juramento de poupar a vida deles. Dias depois descobrem que eles eram vizinhos ali do lado, mas o juramento, feito em nome de Deus, não podia ser quebrado. E a solução encontrada é manter o juramento de vida, mas condenar eles a servirem como lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o santuário. Que situação! É uma lição clara, né? Sobre as consequências de agir sem buscar a orientação de Deus, mesmo quando a gente é enganado. A pressa ali teve um custo que durou. E essa aliança forçada com Gibeão causa uma reação na hora, né? 5 reis amorreus do sul, liderados pelo rei de Jerusalém, se juntam para atacar Gibeão. Isso. E os gibeonitas pedem socorro a Josué. Josué marcha rápido e Deus promete a vitória. A batalha que vem depois é cheia de intervenções divinas e espetaculares. Demais. Além do pânico que toma os inimigos, Deus manda pedras de gelo enormes do céu que matam mais gente do que as espadas dos israelitas. E então, aquele episódio famosíssimo onde Josué ora pedindo para o sol e para a lua pararem. O texto diz: Sol, detenha-se sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. Imagina a cena. E afirma que o sol parou por quase um dia inteiro para dar tempo de Israel vencer completamente. Como a gente entende um evento desses, tão extraordinário? Olha, teologicamente, né, é apresentado como o ponto máximo da demonstração de que Deus luta por Israel e que ele responde a quem confia nele. O foco da narrativa não está na explicação científica, claro. Entendi. Mas sim no poder soberano de Deus sobre a criação a serviço do propósito dele e do povo dele. É uma afirmação muito forte da autoridade divina e do apoio a Josué. Aí os 5 reis inimigos são pegos, executados e segue uma campanha vitoriosa pelo sul. Depois disso, a ameaça vem do norte. Uma coalizão ainda maior, liderada por Jabim, rei de Azor. Muitos cavalos, carros de guerra. A situação parecia bem ruim. Parecia desesperadora, né? Mas, de novo, Deus garante a vitória a Josué e dá ordens específicas, tipo inutilizar os cavalos e queimar os carros, que eram a arma principal dos cananeus naquela época. Tecnologia de ponta deles. Exato. Israel ataca, vence e Azor, que era a cidade líder, destruída. Josué também derrota os anaquins,
aqueles descendentes dos gigantes, e o capítulo 12 é tipo um resumo, sabe? Lista dezenas de reis derrotados a oeste do Jordão. Consolida a imagem de uma conquista bem ampla. E com as grandes batalhas para trás, e Josué já mais velho, começa a fase da divisão da terra. Interessante que Deus manda dividir a terra mesmo que ainda tivesse coisa para conquistar, né? Exato. Mostra uma confiança de que a promessa ia se cumprir totalmente. As tribos de Ruben, Gade e meia Manassés já tinham recebido a parte delas lá do outro lado do Jordão, a leste. Certo. Agora, a terra oeste é dividida entre as outras 9 tribos e meia. E reforça aquilo, Levi não teria território, porque a herança deles era o sacerdócio, mas receberiam cidades espalhadas entre as outras tribos. E aí tem o exemplo bonito do Caleb, né? Com 85 anos, ele vai lá e pede Efron, a terra que Moisés tinha prometido para ele 45 anos antes por causa da fidelidade dele, mesmo sabendo que ainda tinha anaquins lá. Sim. A fé do Caleb é um contraponto muito inspirador àquela falta de fé da geração anterior, né? Ele confia que Deus vai dar a vitória para ele e Josué concede a herança. Lindo isso. A divisão principal acontece por sorteio, lá em Siló, onde o tabernáculo foi estabelecido, com Josué e o sacerdote Eleazar supervisionando. Cada tribo recebe sua parte. Mas o texto também menciona uns desafios, né? Tipo, Judá tendo dificuldade para expulsar os jebuseus de Jerusalém, ou as tribos de José, Efraim e Manassés reclamando que receberam pouco espaço. Sim. E aí Josué desafia eles a desmatar e conquistar as áreas de floresta e montanha. Nem tudo foi fácil nem imediato. Ou seja, a divisão deu a base, mas a posse completa ia exigir esforço e fé contínua de cada tribo. Exatamente. São designadas também as 6 cidades de refúgio, aqueles lugares de proteção para quem matasse alguém sem querer, né? Para garantir justiça contra a vingança. E as 48 cidades dos levitas para garantir a presença religiosa em toda a terra. E o capítulo 21 termina com aquela afirmação forte. Deus cumpriu todas as promessas, deu a terra e deu descanso a Israel. Uma conclusão poderosa dessa fase. Depois da divisão, as tribos do leste que lutaram juntos são liberadas para voltar para casa. Mas no caminho, eles constroem um altar enorme perto do Jordão, e isso quase causa uma guerra civil. Por quê? Então, as tribos do oeste interpretam aquele altar como um ato de rebeldia religiosa, sabe? Uma ameaça à unidade da adoração que era centralizada em Siló. Eles ficam com medo da ira de Deus cair sobre todo mundo, como aconteceu no caso do Acã. Ah, entendi o medo. Felizmente, antes de atacar, eles mandam uma delegação para investigar, para conversar. E a explicação das tribos do leste é aceita, né? O altar não era para sacrifício, mas uma testemunha, um memorial, para garantir que as futuras gerações deles não fossem excluídas da comunidade de Israel só porque estavam do outro lado do rio. Exato. A crise é resolvida na conversa. Esse episódio mostra bem a importância da unidade da aliança e da comunicação, né? Para evitar briga por mal entendido, mesmo quando as intenções são boas. Verdade. Aí a gente chega nos capítulos finais. Com Josué já bem velhinho, ele reúne os líderes para um discurso de despedida no capítulo 23. Qual é a mensagem principal ali? É um apelo muito forte à fidelidade. Josué relembra as vitórias que Deus deu e avisa, assim, severamente contra a acomodação. Ele insiste na obediência total à lei de Moisés e no perigo de se misturar com os povos vizinhos, adorar os deuses deles, pegar os costumes. Perder a identidade, né? Isso. A posse da terra dependia da fidelidade. Se desobedecessem, iam perder a bênção e a própria terra. E depois ele reúne o povo todo em Siquém para um segundo discurso, no capítulo 24, que é ainda mais solene. Sim, em Siquém, Josué reconta a história toda da ação de Deus por Israel, desde Abraão até aquele momento. Ressalta a graça, a iniciativa de Deus em tudo. Depois dessa retrospectiva poderosa, ele lança o desafio final. Escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses dos seus antepassados ou aos deuses dos amorreus. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que momento!
É uma chamada para decisão consciente, exclusiva. Totalmente. E o povo responde com entusiasmo, né? Reafirma o compromisso de servir só a Deus, lembrando também das grandes obras dele. Sim, mas Josué ainda parece que testa a sinceridade deles. Lembra da santidade de Deus, das consequências da infidelidade, mas o povo insiste. Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Aí ele formaliza, então. Exato. Josué formaliza a renovação da aliança ali em Siquém. Escreve as leis e levanta uma pedra grande como testemunha daquele compromisso solene. E o livro termina registrando a morte de Josué, com 110 anos, o enterro dos ossos de José lá em Siquém e a morte do sacerdote Eleazar. E deixa uma nota importante para o futuro. Sim, aquele versículo final, o 24:31, é crucial. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que conheceram toda a obra que o Senhor fizera por Israel. Isso conecta diretamente a liderança fiel, a memória viva das obras de Deus e a fidelidade do povo. Fazendo um resumo, então, a gente percorreu a liderança de Josué, desde conquistas que parecem milagres, como Jericó, passando por crises como o pecado de Acã, a necessidade de vigilância, como no caso dos gibeonitas, até a divisão da terra e aqueles apelos finais super fortes à fidelidade. A obediência à palavra de Deus parece ser o fio condutor para o sucesso e para a bênção, né? Exatamente. Fé, obediência, a memória dos atos de Deus e a escolha constante pela aliança são temas que aparecem o tempo todo. A narrativa mostra Deus agindo de forma poderosa, mas também exige uma resposta, uma responsabilidade do povo. E aquela nota final sobre a fidelidade ter durado enquanto viveram as testemunhas diretas. Isso deixa a gente pensando, né? Sim, levanta uma questão fundamental. E que vale para qualquer tempo. Como que uma comunidade mantém seu propósito, seus valores, sua fé, quando a geração fundadora e as testemunhas que viram tudo se vão? Como que a memória é passada adiante? E o compromisso é renovado de um jeito eficaz? O que acontece quando a experiência direta vira só tradição herdada? É um desafio que Israel ia enfrentar de forma bem dramática no período seguinte dos juízes. Pois é. E que ressoa até hoje, em qualquer grupo que busca preservar uma identidade, uma missão ao longo do tempo. É algo para a gente refletir com certeza.